Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu quero fazer essa aula, para tirar algumas dúvidas das pessoas nesse período de eleição. Nós vamos falar sobre política, mas vamos falar principalmente do processo eleitoral do nosso país. Como que funciona a eleição dos nossos candidatos? Dos nossos candidatos a vereador, a prefeito, a presidente, a deputados, senadores. Para isso, precisamos entender como que funcionam os princípios majoritário e proporcional. Vamos lá? Estamos chegando ao período das eleições e acho sempre curioso que nesta época surgem muitos especialistas em política. E é pensando nisso que eu planejei essa aula. O conceito de política é bastante amplo, mas aqui eu vou me restringir a discutir sobre um elemento da política no nosso país, que é o processo eleitoral. Para falar sobre o processo eleitoral, é preciso a gente falar um pouquinho sobre os partidos. Trouxe aqui uma definição do livro Sociologia em Movimento. Os partidos são organizações alicerçadas em uniões voluntárias orientadas para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Sociologicamente, são estruturas fundadas na ideologia da representação política. Juridicamente, são organizações de direito privado que congregam cidadãos com afinidades ideológicas. De fato, são forças políticas que contestam oposição ou sustentam situação, os governos e que estão em permanente tensão na luta pelo poder institucionalizado. A democracia no nosso país é a democracia representativa, defendida há anos no contexto da Revolução Francesa e do liberalismo. Basicamente, elegemos um representante por meio do voto direto, periódico e secreto para nos representar. Por isso participamos indiretamente. O voto é direto, mas a nossa participação é indireta, pois não decidimos diretamente sobre o destino da nossa cidade, do nosso estado ou nação. Esses representantes eleitos é quem tomarão essas decisões. Há inúmeras críticas e falhas desse modelo de democracia, a começar pelo seu conceito reducionista. Será mesmo que democracia se resume em um único exercício do direito de votar? Há quem defenda que não há verdadeira democracia em um país marcado pela desigualdade social, pois essa reflete no acesso desigual à educação, à informação, a bens materiais e culturais que, consequentemente, refletem no exercício do voto. Os representantes eleitos, na maioria das vezes, não buscam o bem coletivo, mas interesses privados ou de grupos específicos. As disputas entre eles não são superadas quando se trata de fazer escolhas em prol do bem coletivo. Por mais que se fale em transparência, a máquina burocrática do Estado não permite uma eficaz fiscalização do povo sobre os processos que acontecem, e este também é apático demais para se interessar por isso. Enfim, sigamos. A democracia representativa implica na existência de partidos. Cuidado ao criticar a existência destes. Eles são a materialização de um país democrático, no sentido de permitir a manifestação organizada e coletiva de diferentes interesses e bandeiras de luta. Isso representa um país multipartidário, como é o caso do Brasil. Isso é muito importante e deve ser defendido. A democracia não é um dado pronto e acabado. Ela está em constante processo e isso envolve participação política. A existência, criação e funcionamento dos partidos não se dão de forma aleatória. Há regras que estabelecem como isso deve acontecer, descritas na nossa legislação eleitoral. Isso é o nosso sistema eleitoral. Essas regras são diferentes na disputa para o poder executivo, presidente, governador e prefeito, e do legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Primeiro, vamos entender como funcionam os cargos do poder executivo e poder legislativo no nosso país. Os cargos do poder executivo são presidente, aquele que administra o nosso país, representa a União, o governador, que administra o Estado, o
prefeito, que administra o município. Basicamente, eles administram e executam as leis. Eles são eleitos pelo sistema majoritário. No artigo 77 da nossa Constituição Federal de 1988, está previsto como se dará a eleição para presidente e vice-presidente. Ela acontece simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se caso acontecer. A eleição do presidente importará a do vice-presidente. Será considerado eleito presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Essa mesma regra vai valer para a eleição de governador e vice-governador de estado. Vai valer também para a eleição do prefeito e do vice-prefeito, que vão acontecer junto com a eleição dos vereadores. O que eu gostaria de chamar a atenção é que o segundo turno ele só vai acontecer em municípios com mais de 200 mil eleitores. Isso está no artigo 29 da nossa Constituição Federal. É por isso que em municípios pequenos não há segundo turno, pois neste caso o que importa é a maioria simples. Então, vamos lá. A maioria do princípio majoritário, ela pode ser simples ou relativa, quando é eleito aquele que obtiver o maior número dos votos apurados, excluindo brancos e nulos. E ela também pode ser absoluta, quando se elege aquele que obtiver mais da metade dos votos apurados. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, é necessário a maioria absoluta. Por isso, acontece o segundo turno. Este só será dispensado quando um candidato, já no primeiro turno, consegue a maioria absoluta dos votos. É um exemplo de Uberlândia. Uberlândia tem um histórico de eleições que terminam no primeiro turno, por causa dos candidatos já conseguirem a maioria absoluta dos votos. O cargo de senador é um cargo do Poder Legislativo, mas a sua eleição também acontece por meio do princípio majoritário. Vamos entender um pouco do poder legislativo no nosso país. A nível nacional, este poder é representado pelo Congresso Nacional, que é dividido em duas casas, bicameral, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores, que de 4 em 4 anos têm suas representações renovadas na proporção de 1 e 2/3. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de visualizar como se dá essa troca das candidaturas de senadores. O mandato de um senador é de 8 anos, diferente das outras candidaturas. Vamos supor que em 2018 aconteceu as eleições para senador. Elas acontecem junto com as eleições dos deputados federais, estaduais, governadores e presidente. Nesse caso, renova-se um cargo que será daquele senador que estaria completando os 8 anos. Daqui a 4 anos, renova-se 2 cargos dos senadores que estariam completando 8 anos. E assim, alternadamente. Ainda a nível nacional, elegemos também os deputados federais, de 4 em 4 anos, pelo princípio proporcional. São eles que ocupam a Câmara dos Deputados. Veja que no slide eu postei uma foto de ilustração do Congresso Nacional em Brasília, imagem muito conhecida por todos nós, pois passa-se muito nos jornais e reportagens. Em nível estadual, elegemos os deputados estaduais, de 4 em 4 anos, também pelo princípio proporcional. São eles que ocupam a Assembleia Legislativa de cada estado.
Aqui na imagem, eu busquei a Assembleia Legislativa do nosso estado de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte. E em nível municipal, elegemos os vereadores, de 4 em 4 anos, junto com as eleições para prefeito. São eles que ocupam a Câmara Municipal. Veja que aqui eu também ilustrei a Câmara Municipal de Uberlândia para representar o nosso poder legislativo local. Agora sim chegamos aonde eu queria. Quero explicar para vocês algo que poucas pessoas têm interesse em entender. Como que funciona o sistema proporcional, qual a sua finalidade e as suas recentes mudanças. Você já deve ter vivido a experiência de um candidato com muitos votos de determinado partido não ter sido eleito, mas outro com menos votos, sim. Como que isso é possível? A princípio, não parece ser justo, mas vou explicar como funciona para que ao final vocês entendam que este princípio tem uma finalidade importante no que tange a permitir o espaço para vários partidos, inclusive os partidos pequenos. Precisamos entender o que é quociente eleitoral e quociente partidário a princípio. O quociente eleitoral é a soma do número de votos válidos, de legenda e nominais, dividida pelo número de cadeiras em disputa. Então, ao final das eleições, 5 horas da tarde, temos o número de votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Nós dividimos esse número pelo número de cadeiras. Ou seja, se pegarmos Uberlândia como exemplo, vamos dividir esse número por 27. Feito isso, temos o quociente eleitoral. Agora a gente precisa fazer a continha do quociente partidário. O quociente partidário será o resultado do número de votos válidos obtido pelo partido e dividido pelo quociente eleitoral. O saldo dessa conta vai corresponder ao número de cadeiras a serem ocupadas, conquistadas por aquele partido. Mas e se sobrar vaga? Nesse caso, divide-se o número de votos válidos do partido pelo número de lugares obtidos por aquele partido somado mais um. Quem alcançar o maior resultado assume as cadeiras restantes. Contudo, gostaria de chamar a atenção para vocês que recentemente houve algumas alterações importantes de serem entendidas para as novas eleições de 2020. Eu trouxe aqui para vocês as eleições de 2016 em Uberlândia, para a gente entender como que funciona na prática o princípio proporcional para a eleição de vereadores. Feito isso, vamos entender as consequências das recentes mudanças feitas também nessa forma de eleger os vereadores. Então, vamos analisar alguns dados da eleição de 2016 para entender o princípio proporcional. Logo embaixo, nós temos o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido por 27, o número de cadeiras na Câmara Municipal. O quociente eleitoral deu 12.526. Do lado, nós temos os partidos e as coligações, os votos válidos de cada partido e coligação. Depois nós temos o quociente partidário. O quociente partidário é o número de votos válidos dividido pelo quociente eleitoral. E o resultado é o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação. Então, só um exemplo. O PSDB, o quociente partidário dele garantiu 2 vagas. O PSB, 3 vagas. O PP, 3 vagas. A coligação PMDB, PEN e Rede, ali embaixo, 1 vaga. E assim por diante. Vale fazer um destaque. Aqueles partidos que conseguiram um tanto de votos válidos abaixo de 12.526 não têm chances de conquistar nenhuma vaga. Diante da distribuição feita para aqueles partidos e coligações que tinham quociente partidário para conquistar vagas, sobrou 4 vagas. Nesse caso, a gente viu a regrinha passada
que a gente soma o número de vagas conquistadas e esse vai ser o dividendo de novo pelo número de votos válidos. Quem conseguir o maior número vai conquistando as vagas, que foi o caso do PSB, do PP, do PSC e da coligação PMDB-PEM-Rede. Pode ver que eu destaquei esses partidos aqui nas vagas em azul, porque eles conquistaram mais uma vaga para os seus partidos. Eu trago aqui uma outra tabela com mais uma informação, que é a dos votos nominais de cada candidato dos 27 eleitos para a Câmara Municipal de Uberlândia. Para a gente fazer aquela avaliação de que alguns candidatos que tiveram poucos votos conseguiram se eleger em detrimento de outros candidatos que tiveram muitos votos. Por exemplo, no Partido Progressista, a gente teve uma candidata que teve 1.921 votos. Dentre os 27, ela foi a 22ª mais bem votada. Mas em contrapartida, a gente teve o Partido Verde, que não conseguiu o quociente eleitoral. Então, eles não conseguiram nenhuma vaga. Mas eles tiveram 2 candidatos que tiveram mais de 3.000 votos cada um, ou seja, votos nominais. E as mudanças feitas recentemente vão trazer uma luz nesse sentido. Agora eu acrescentei mais uma informação aqui nesse quadro, que foi os candidatos remanescentes que conquistaram as vagas dos respectivos partidos e coligação, que eu falei lá atrás, PSB, PP, coligação PMDB, PEM e Rede e o partido do PSC. E aí eu trouxe aqui a informação dos votos nominais que esses remanescentes tiveram. Você pode perceber que teve um candidato do Partido Progressista que teve 1.841 votos. Veja, mais uma vez, 2 candidatos do Partido Verde tiveram mais de 3.000, mas não conseguiram cadeira. Em contrapartida, o Partido Progressista teve 4 cadeiras. E uma delas representada por um candidato que teve 1.841 votos. Eu enfatizei aquela informação porque agora as regras mudaram para as eleições desse ano. Para as eleições municipais de vereadores, agora não será mais considerado as coligações, mas sim o partido isolado. Outra alteração é que o quociente partidário, quando conquistar as vagas, ele não vai ser o suficiente para o candidato garantir a sua vaga. Além do quociente partidário, esse candidato vai ter que garantir o mínimo de 10% do seu quociente partidário. Veja, por exemplo, os 2 partidos que conquistaram mais vagas o ano de 2016, que foi o PSB e o PP. Esses 2 candidatos têm uma diferença muito grande do candidato mais votado dentro do partido para o segundo mais bem votado. E essa diferença garante que, se fosse hoje, em 2020, esse partido teria só uma vaga garantida na Câmara Municipal. Por quê? Veja bem, o candidato do PSB mais bem votado teve 5.268 votos. O segundo candidato mais bem votado teve 3.402. Isso não é 10% do seu quociente partidário. A mesma coisa o PP. O PP garantiria só uma vaga. Veja que o seu candidato mais bem votado teve 5.146 votos, mas o seu segundo candidato mais bem votado teve 2.522. Isso também não é 10% de 36.856. Essas regras vão causar uma mudança drástica e curiosa, difícil de ser previsível para essas novas eleições. E outra mudança super importante é em relação às vagas remanescentes. Se isso acontecer, os partidos que não conquistaram o quociente eleitoral e que, portanto, ficaram de fora nas eleições de 2016,
não ficariam se as eleições fossem com essas novas regras atuais. Eles serão incluídos na regra da sobra de vagas, se caso houver. Isso muda tudo para as eleições de 2020. Agora, vamos fazer uma simulação? Então vamos lá. Peguei os dados das eleições de 2016 e fiz uma simulação com as regras atuais, para entender que se nós tivéssemos os mesmos dados das eleições de 2016, como que ficaria a distribuição das vagas para os diferentes partidos atualmente. Só que agora nós temos a outra regra muito importante, que é a votação nominal. Não adianta o Partido Progressista, o PP, ter tido 3 vagas conquistadas pelo quociente partidário, que foi o mais alto das eleições de 2016, se os seus candidatos não conseguirem 10% no mínimo do seu próprio quociente partidário. Então, se o PP teve 36.856 votos válidos, os 10% que cada candidato nominalmente tem que ter para conseguir ocupar essas 3 vagas conquistadas pelo partido é 3.685. Só que isso não acontece. Vocês viram naquele quadro anterior que a diferença do candidato mais bem votado dentro do mesmo partido para o segundo é discrepante? Então, nesse caso, 3 partidos perdem as vagas conquistadas pelo seu quociente partidário, que é o PP, o PSB e o SD. Nesse quadro, eu coloco o número de votos válidos de todos os partidos e sublinhei de verde aqueles que conseguiram o mínimo, que é o quociente eleitoral. Então, os de verde são os partidos que tiveram acima de 12.526 votos. Na coluna ao lado, eu coloco o resultado da conquista de cadeiras por cada um desses partidos. Por exemplo, o PP conquistou 3 cadeiras, o PSB 3 e assim por diante. Diante disso, não sobrariam só 4 vagas. As sobras seriam 16 vagas. E, sem falar que alguns partidos já estariam de fora. Eles não competem mais com a sobra de vagas. E agora, na nova regra, outra nova regra, eu vou incluir os partidos que não conseguiram o quociente eleitoral nas vagas remanescentes. Então, nesse caso, eu vou somar das vagas conquistadas de cada um dos partidos que estão sublinhados aqui de verde. Vou fazer novamente aquela divisão do quociente partidário e vou avaliar quem teve o maior número, incluindo os partidos que não conseguiram quociente eleitoral, que é a coluna aqui das sobras. Diante disso, a gente tem um outro quadro muito diferente do que a gente viu nas eleições de 2016. O partido que conquistaria mais vagas seria o PSDB, com 3 vagas. Outros partidos, como o PDT até o PSD, aqui nessa ordem, eles teriam todos conquistado mais uma vaga. Partidos que tinham 4 vagas, como o PP e o PSB, caíram para 1. E os partidos que não conseguiram nenhuma representatividade foram contemplados, esses de amarelo, cada um com uma vaga. Percebe que o partido que teve 5.838 votos em conjunto, que é uma quantidade muito pequena, ele ainda assim conquistaria uma vaga, se as eleições fossem hoje com os dados das eleições de 2016. Aqui eu trago novamente os 2 quadros para vocês estabelecer uma comparação. O primeiro quadro são das eleições de 2016, como tudo aconteceu, né? Aqui a gente vê na coluna dos partidos e coligações e o número de vagas que cada um conquistou.
E no quadro ao lado, os mesmos dados das eleições de 2016 com as novas regras e como que isso se daria. Nós vemos aí uma diferença gritante e mais notória é a do partido do PSB e do PP, que de 4 vagas cairiam para 1 vaga. E a inclusão de alguns partidos que supostamente não teriam conseguido nenhuma vaga por não terem atingido o quociente eleitoral, teriam sido contemplados cada um com 1 vaga. Agora eu vou fazer um quadro comparativo avaliando a representatividade de diferentes partidos, comparando as eleições de 2016, de como foi, com os dados de como seria em 2020. Em 2016, devido às coligações, a gente teve ainda representatividades de partidos como do PMDB, do PR, do PSL, do PRB, do PEN, do PMDB. Em contrapartida, se as eleições fossem hoje, nós teríamos muito mais partidos pequenos representados. Aqui, nós teríamos partidos que não conquistariam mais de 3 vagas. Percebe que só um partido acumulou um número alto de vagas, que seriam 3, que foi o PSDB. As vagas, nessas novas regras, teoricamente, seriam mais redistribuídas. E isso foi o resultado que nós tivemos. Para concluir, eu espero que vocês tenham tido uma clareza de como funciona o sistema proporcional. Parece algo muito difícil, mas é interessante e vale a pena a gente compreender. O meu objetivo era demonstrar como que funciona esse princípio proporcional. Trazer responsabilidade para o eleitor da importância de participar desse processo. Ele faz parte disso, inevitavelmente. Todos fazemos. Esclarecer como funciona esse sistema eleitoral e as suas leis, dizer que não são perfeitas, mas para elas serem melhoradas, é super importante acompanharmos essas mudanças e termos uma participação ativa. O princípio proporcional garante maior representatividade de diferentes partidos. Do contrário, somente grandes partidos, com a capacidade de patrocínio para financiar as suas campanhas, teriam condições de eleger seus candidatos. E isso não permitiria a diversidade, a multipartidarismo, a capacidade de partidos pequenos representar interesses de grupos pequenos e de minorias. Por isso a importância desse sistema proporcional. Para finalizar, eu chamo vocês para participarem mais ativamente do processo político. Procurar saber sobre os seus candidatos, suas propostas. A quem você vai dedicar o seu voto? Isso tem reflexos na sua vida e na vida do coletivo. Nada melhor do que um poema de Bertolt Brecht, muito significativo para pensarmos sobre essa nossa responsabilidade. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Bertolt Brecht.